Exercício 13, também exercício de Enem. Muitos prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após suas construções, como a famosa Torre de Pisa na Itália. Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60 metros de altura. Gente, ele nunca muda a altura dele, tá? Mesmo inclinado, ele continua com 60 metros de altura, ele inclinou. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo alfa e a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o solo tem largura medindo 1,80 conforme a figura. Nossa, professora, quando eu vi isso, projeção ortogonal, tudo bem, gente, ele deu na figura o que era, fica tranquilo. O valor do ângulo de inclinação pode ser determinado por meio do uso de uma tabela. Aí ele me dá os valores de seno. Então aqui eu já fiz o desenho, transformando isso aqui, o meu prédio, só numa reta, tá? Aqui eu sei que o prédio tem 60 metros. O que eu sei? Que essas duas retas são paralelas, porque as duas têm ângulo de 90 graus. Sendo assim, gente, vocês estão vendo esse ângulo? Eu posso dizer que ele é igual a esse. Por quê? Porque eles são alternos e internos. Então, eu tenho duas retas paralelas, o segmento, tenho dois ângulos, um de cada lado, alternos e dentro das duas retas paralelas, internos. Se eles são iguais, quem está de frente com esse ângulo, 1,80. Quem está de frente com a hipotenusa, 60. Então, eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Eu sei que seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, daqui eu vou tirar aqui o seno de alfa vai ser igual a 1,80, 1,8 dividido por 60. 1,8 dividido por 60 vai dar 0,03. Aí tomem cuidado com o enunciado. Por quê? Com as alternativas. Ele fala que o seno 0,031 equivale a 1,8 graus. Mas aqui não é 0,031, é 3, é menor, tá? Se é menor, eu sei que o meu ângulo alfa, ele vai ser menor ou igual. Eu vou pegar o número que está acima, 1,6 até 1,8. Vocês podem ver que não tem nem o sinal de igual aqui. Porque no igual aqui é 0,031. O seno de 1,8 graus é 0,031. Então, o meu ângulo é menor que 1,8. Então, é a alternativa C. Exercício 15. Mais um exercício do Enem. Vocês estão vendo que tem muito exercício de Enem nesse tema, tá? O conteúdo é bem puxado, então, por favor, é um tema que vocês têm que estudar bastante. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. Então, o raio da base é 6 sobre π centímetros. Que mais que a gente tem? E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, conforme na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é. Ele quer saber essa altura. Aqui a gente já está vendo que tem 30 graus, aqui tem um ângulo de 90. Eu preciso saber ou esse valor ou esse.
Só que esse valor é o valor da faixa que foi enrolada. O que eu sei do comprimento aqui em relação ao meu cilindro? Eu tenho uma circunferência. Eu sei que o comprimento da circunferência é dada por 2πr. O comprimento vai me dar o comprimento total que foi usado. Então, o que a gente tem? A gente tem quantas voltas foram dadas no cilindro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 voltas de 2 vezes. O que ele me fala de π? Ele me dá o valor? Cadê? Vamos lá. Não, ele não me dá o valor de π. Então fica π mesmo. Porque o raio é 6 sobre π. Daqui eu vou tirar aqui. π corta com π. 6 vezes 6, 36 vezes 2, 72 centímetros. Então, esse valor que é o comprimento vale 72 centímetros. O que a gente tem? A gente tem o ângulo. Quer saber esse cateto, que é o cateto oposto, e foi dado o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, não tem jeito, tangente, tá? Então, nós vamos trabalhar tangente de 30 graus, cateto oposto, cateto adjacente. Gente, quando a gente ensina lá no 9º ano e fala que vocês são obrigados a decorar aquela tabelinha básica, não é brincadeira, tá? Por quê? Porque quando a gente tem lá 30, 45, 30, 45, 60 e a gente fica cantando lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e no 3 também. Hey! A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Vocês que tiveram aula comigo no 9º ano cantaram muito. E agora vão ter que cantar mais um pouco. Por quê? Porque ele tem que usar a tangente de 30 graus. Eu tenho que saber que é raiz de 3 sobre 3. Lembrando que na hora do Enem ou do vestibular, eu não posso ficar nem dançando e nem cantando alto. De resto, gente, vamos embora ser feliz. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, já usei a minha tabelinha, vou usar ela muitas vezes nesses exercícios, viu? Cateto oposto, H. Cateto adjacente, 72. Daqui eu vou tirar aqui 3H é igual a 72, raiz de 3. H vai ser igual a 72, 72 raiz de 3 sobre 3. 72 dividido por 3, 24 raiz de 3 centímetros. Ele me deu a resposta sim. Oba, então nem preciso achar a raiz de 3. Alternativa B. Aí mais um exercício de Enem. Exercício 16, par mais exercícios do Enem. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o procedimento a partir de um ponto A. Mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, só que sob um ângulo de 2 alfa. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. Então, alfa igual a 30 graus.
E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de A até B de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo-se a mesma trajetória, qual a menor distância do barco até o ponto fixo P? Gente, toda vez que falar menor distância, ele está falando em uma reta, um ângulo de 90 graus, uma perpendicular. Então, ele quer saber qual o valor dessa distância daqui até aqui, para que eu possa conseguir resolver o meu problema, tá? Então, ele está querendo saber a distância, vamos ver o que ele me deu. Primeira coisa, olhem que interessante, no exercício seria bom que vocês sempre prestassem atenção. Aqui é alfa. Se eu olhar esse triângulo aqui, vocês vão ver que esse aqui é um ângulo externo. O que eu sei do ângulo externo? Ele é a soma desses dois. Se esse é alfa e aqui é 2 alfa, significa que lá em cima vale quanto? Alfa também. Gente, se eu tenho dois ângulos iguais, automaticamente eu já sei o quê? Que é um triângulo isósceles. Esse lado e esse são iguais. Então, eu já sei que aqui também vale 2.000 metros. Se ele me deu que aqui o alfa vale 30 graus, aqui eu sei que ele vale 60 graus. Olha quanta coisa a gente já sabe do exercício. E agora a gente precisa achar o valor de D. Vamos lá. Eu posso pegar o meu triângulo, eu vou mudar, tá? Eu vou deixar aqui, ó, para vocês visualizarem melhor o triângulo assim. Aqui é o ângulo de 60 graus, aqui é o ângulo de 90 graus, aqui eu tenho 2.000, aqui eu tenho um ângulo de 30. A gente vai precisar basicamente disso e eu quero saber essa distância. A gente começa a visualizar, aqui vale 2.000, aqui vale 2.000. Vocês estão vendo esse triângulo aqui? Eu tenho aqui hipotenusa, eu tenho aqui cateto oposto e eu tenho o meu ângulo. Cateto oposto e hipotenusa eu tenho seno. Então, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno é o primeiro, 1, 2, 3. Então, tudo sobre 2. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é o que eu quero saber, é o D. E aqui vai ser 2.000. Então, D vai ser igual, cortando aqui, vai dar 1.000. D vai ser igual a 1.000, raiz de 3 metros. 1.000 raiz de 3 metros, alternativa B. E mais um exercício do Enem que vocês viram e têm condições de fazer tranquilamente. Exercício 17, Enem também. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Está aqui a figura. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e a avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros de distância, alinhada com a primeira, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada que se encontrava o balão? Tá, ele quer saber a altura.
Vamos pensar uma coisa, gente. Se aqui é 60, aqui eu tenho quanto? 120, porque eu tenho que conseguir 180. 120 com 30, 150. Então aqui vale 30. Se aqui vale 30, tenho dois ângulos iguais, logo eu tenho um triângulo isósceles. Então esse lado é igual a esse. Então aqui vale 3,7 quilômetros. Então eu tenho o quê? Eu tenho a hipotenusa, tenho a hipotenusa desse triângulo e tenho o cateto oposto. Cateto oposto, hipotenusa, mas eu também posso estar trabalhando aí com, nem preciso, viu gente? Se eu pegar esses dois, ó, eu nem precisaria fazer isso, eu posso usar pela tangente, tá? A tangente só vai usar esses dois aqui, ó. Se eu não tivesse visto aquilo, poderia fazer assim. Ou poderia até ir pro Teorema de Pitágoras, mas eu acho que ia dar muito mais trabalho, tá? Porque Teorema de Pitágoras eu vou ter que levar esse ao quadrado e esse ao quadrado. Qual o caminho que vocês quiserem, tá? Tá liberado. Eu vou usar tangente. Tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é esse. O cateto adjacente é esse. Então, a tangente de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 2, depois no 3. Rei. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Rei. Então, eu tenho aqui raiz de 3. Cateto oposto, H. Cateto adjacente, 1,8. Então, aqui eu vou ter que H é 1,8 raiz de 3. Aí a gente dá aquela olhadinha básica e fala assim, ele me deu o valor da raiz de 3? Não, só que ele também não me deu raiz de 3. Então, eu vou ter que colocar que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Fazendo essa multiplicação vai dar 3,1 quilômetros. 3,1 quilômetros, alternativa C. Então, professora, como eu sei que eu preciso substituir a raiz? Eu não sei, gente. Tá. Deu 1,8 raiz de 3. Aí a gente vai olhar o gabarito. Não tem raiz de 3. Então, eu substituo. Eu não vou ficar, claro, com 1,73, eu vou para 1,7. E olha as alternativas. Achei, fico feliz. Alternativa C. Vamos lá, mais uma do Enem. Exercício 18, par mais do Enem. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Então, aqui o círculo é a plataforma e a estátua está em cima dele. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente sobre a plataforma. Isso significa que a plataforma ela tem que ser maior ou igual à base da estátua, tá? Então a gente vai ter, para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua, tá? O raio da plataforma tem que ter ligação com o lado que eu tenho da estátua. Aí a gente vai ter qual a relação entre R e L. O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Então vamos lá, gente. Eu tenho um quadrado aqui. Qual a diagonal do quadrado? A gente já viu. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Tá. Qual a diagonal aqui desse quadrado 2R? Só que o que eu sei? Que esse 2R, ele é também o que? A base do círculo, né? O diâmetro do círculo. Então, a gente tem que tomar cuidado
Por quê? Aqui, 2R, que é o diâmetro do círculo, tem que ser maior ou igual à diagonal, a L raiz de 2. Então, quem vai ser o meu raio? Meu raio vai ser maior ou igual a L raiz de 2 sobre 2. Só que a gente tem um problema. Se vocês olharem aí, não tem essa alternativa. Se vocês prestarem atenção, o raiz de 2 está embaixo. Tudo bem. Vai ser isso que vai deixar a gente sem fazer o problema. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Pode, professora, a gente tem que achar a alternativa. L, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2, raiz de 2. Corto, corto. R vai ser maior ou igual a L sobre raiz de 2. Agora eu achei a alternativa. Alternativa A. A gente faz de tudo para deixar o Enem feliz. Exercício 19. O prefeito de uma cidade turística pretende construir um teleférico unindo o parque cultural ao topo de uma montanha de 200 metros de altura, como mostra a figura. A seguir, considerando que a plataforma do embarque do teleférico deve estar a uma altura de 5 metros do chão e que o pico da montanha possa ser observado sob um ângulo de 30 graus. Se é 200, aqui vai ser 195 metros. Determine a distância percorrida pelo teleférico do ponto de embarque à montanha. Esse vai ser o que a gente quer. Então, eu estou olhando esse triângulo, eu tenho cateto oposto e eu tenho a minha hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa eu tenho seno. Seno de 30 graus vai ser cateto oposto e vai ser hipotenusa. Seno de 30, 1 sobre 2. Cateto oposto, 195. Hipotenusa é o que eu quero saber. X vai ser igual a 195 vezes 2, 390 metros. 390 metros, alternativa C. Exercício 20, par mais Enem outra vez. 4 estações distribuidoras de energia A, B, C e D. A, B, C e D estão dispostas como vértices de um quadrado de 40 km de lado. Então, eu tenho um quadrado de 40 km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada reta que liga as estações C e D. C e D está aqui. Então, eu quero o quê? Que essa distância, que eu vou chamar de X, seja a mesma que essa distância. Não precisa estar no centro, tá, gente? Não quero tirar a ideia de vocês de que vai ser no centro. Então, eu quero que seja nesse ponto onde essa distância, esta e esta, sejam iguais, tá? Então, esse é a ideia do meu exercício. Vamos pensar assim, a gente precisa saber o valor de X. Tá, ele quer saber onde ela deve ser localizada. Vamos pegar esse pedacinho aqui. Que pedacinho é esse aqui? Esse pedacinho vai ser, tudo vale 40, aqui vale X, então esse pedacinho é 40 menos X. Esse pedaço aqui, estou vendo esse triângulo retângulo, esse pedaço é metade, metade vai ser 20 km. Então, como vai ficar meu teorema de Pitágoras? X ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 40 menos x ao quadrado.
Então vai ficar x ao quadrado igual 20 ao quadrado, 400, mais 40 ao quadrado, 1.600, menos 2 vezes 40, 80x, mais x ao quadrado. Apareceu x ao quadrado dos dois lados? Que bom, já não vou ter uma equação de segundo grau, já facilita. Menos 80x vem para cá, mais 80x. 400 mais 1.600, 2.000. X vai ser igual a 2.000 dividido por 80, ou seja, 200 dividido por 8. 200 dividido por 8 vai dar 25 quilômetros. Então, analisando as alternativas, no centro do quadrado, não, sempre seria 20. Na perpendicular a 15 quilômetros, não, na perpendicular a 25 quilômetros. Alternativa C. E assim a gente termina o módulo capítulo 8.